Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 99. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 99. São bens públicos. 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. 3. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado a estrutura de direito privado. Então aqui o artigo 99 ele traz uma classificação dos bens públicos. Mas o que são bens públicos? O artigo 98 ele traz o conceito de bens públicos, né? São bens públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, né? E tudo aquilo que não for pertencente a essas pessoas jurídicas de direito público interno são considerados bens particulares, né? Não importando qual tipo de pessoa a que pertence. Então, bens públicos são todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. O que são essas pessoas jurídicas de direito público interno? O artigo 41 define. São pessoas jurídicas de direito público interno a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público, né? Então, bem público é isso, tudo aquilo que pertence à pessoa jurídica de direito público, né? E aqui temos essa classificação, as espécies de bem público, né? Temos o primeiro tipo aqui, que é os bens públicos de uso comum do povo, né? E o próprio artigo já dá os exemplos: rios, mares, estradas, ruas e praças. Então, o bem público de uso comum do povo é aquele que dispensa autorização prévia para ser utilizado. Você não precisa de uma autorização do Estado para, por exemplo, ir até o mar, ou, dependendo da região do mar, né, evidentemente, mas em geral, né, na praia, no rio, na estrada, nas ruas, tudo isso não há necessidade de uma autorização prévia propriamente, né? Porque aqui o interesse das pessoas pode ser favorecido, né? Em detrimento aí, de uma coletividade, porque há necessidade aí do particular utilizar essas vias e, portanto, não haveria necessidade de pedir autorização do Estado para utilizar esses bens públicos de uso comum do povo. Por isso o próprio nome, né, uso comum do povo. Em seguida, temos os bens públicos de uso especial. E aqui são casos como, por exemplo, edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive as suas autarquias. O que quer dizer isso? Bens de uso especial. É que agora esses bens têm uma destinação própria, têm uma destinação, uma finalidade. Né? Ou seja, aqui seria o caso de prestar um serviço, né? Ou seja, de ter uma atuação estatal. Então, por isso é de uso especial, é um uso específico. Aquela propriedade, aquele bem, ele vai ser utilizado para uma finalidade de serviço. Um exemplo aí de bem de uso especial é um prédio, né, onde funciona uma prefeitura, por exemplo, né, ou um edifício, né, onde tem aí uma escola, um hospital público. Tudo isso é bem de uso especial. Ele atende uma necessidade pública. Então ele é um bem de uso específico, de uso especial. Né? O estabelecimento aqui também pode ser tanto no âmbito federal, estadual, territorial ou municipal. E aqui ainda acrescenta, inclusive o de suas autarquias. É um acréscimo colocado para dizer e ressaltar que os bens também das autarquias também são considerados bens de uso especial. Em seguida, temos os bens públicos dominicais. Esses bens públicos dominicais, propriamente aqui, são aqueles que, mesmo que ele integrem o patrimônio de uma entidade de direito público, eles não estão diretamente afetados à realização de algum serviço público. Os bens dominicais não necessariamente têm essa destinação de serviço público, né? Então, constitui dentro do patrimônio dessas pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real ou de cada uma dessas entidades. Exemplos aqui de bens dominicais. O município tem, por exemplo, um terreno
E esse terreno ele não é utilizado para nada, simplesmente é um terreno que pertence à pessoa jurídica de direito público. Então, bem dominical, ele não tem uma destinação de uso especial, como é a classificação anterior que nós dizemos. Então, por isso que é um bem dominical, né? Ele está à disposição ainda para aquele pessoa jurídica de direito público, né? Ele pode realizar algum tipo de negócio ou mesmo construir alguma coisa nesse tipo de bem dominical, né? E ele é pertencente a essa pessoa jurídica de direito público. Então, por isso é um bem público, né? Então, há essas diferenciações, as três diferenciações básicas, né? De uso comum do povo, ou seja, que dispensa a, propriamente a autorização prévia, né? Para ser utilizado pelo próprio povo. De uso especial, quando o Estado, quando a pessoa jurídica de direito público deseja realizar com o bem uma atividade específica de serviço. E ainda os dominicais é o bem que pertence às pessoas jurídicas de direito público, porém não tem uma finalidade específica para o serviço público, né? Temos ainda o parágrafo único que diz, né, não dispõe da lei em contrário, ou seja, se a lei não declarar, se a lei não constar, consideram-se dominicais, ou seja, propriedade, aí, parte e bem jurídico público, né, das pessoas jurídicas de direito público, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Então, o que está dizendo aqui, mesmo existindo uma pessoa jurídica de direito público que tenha sido dado uma estrutura de direito privado, aquele bem será considerado um bem público, um bem dominical, né? Ou seja, em razão aqui propriamente da lei, sendo estabelecido aqui, né? Esses bens são pertencentes basicamente aqui à pessoa jurídica, né? Mesmo com caráter de direito privado e, portanto, são classificados como os bens públicos para todos os efeitos legais, né? Então, temos aí que os bens públicos de uso comum e uso especial, por sua própria natureza de serviço ao público, eles não podem ser objeto de alienação ou objeto de usucapião, né? Também, como eu disse, né, podem ser considerados públicos em razão da sua destinação a determinado serviço de interesse coletivo, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenham dado estrutura de direito privado, que é o que está dito aqui no parágrafo único, né? Então, esse é o artigo 99, trazendo aí as três classificações basilares dos bens públicos, né? Bem de uso comum do povo, bem de uso especial e os bens dominicais. Então, esse é o artigo 99 do Código Civil.